Alô, amigos, estamos pela TV Japi no Revista e hoje, olha, nós vamos entrevistar aí um jundiaiense nato, um rapaz aí que dá muito orgulho para Jundiaí e que se manifesta, um rapaz aí que muitos trabalhos acadêmicos e também muito trabalho de pesquisa de campo, Rafael Alcadipani. Rafael, bem-vindo à TV Japi, ao meu programa, e fala um pouquinho, o que você fez na vida? O que te habilitou a você fazer o que você faz hoje? Obrigado, Douglas, pelo convite. Para mim é uma grande honra estar aqui na TV Japi. Acho que é a primeira vez que eu venho aqui em alguma TV da cidade, então muito obrigado aí pelo convite, né? Eu trabalho com uma coisa chamada estudos organizacionais, que mas, a grosso modo, é entender como organizações funcionam. Organizações são grupos de pessoas que trabalham por um objetivo em comum, né? Eu fiz meu mestrado, graduação em administração, mestrado em administração, doutorado em administração, e no doutorado que eu fiz no Reino Unido, eu acompanhei a produção de jornais numa grande empresa de jornal da Inglaterra. E o que eu faço? Eu fico no chão de fábrica, acompanhando o que as pessoas faziam e tudo mais, né? Aí eu voltei para o Brasil, onde eu já trabalhava na Fundação Getúlio Vargas, mudei meu contrato de trabalho lá para professor dedicado à pesquisa, e eu comecei a fazer esse tipo de estudo, de acompanhar o cotidiano dentro de um grande jornal brasileiro também. As coisas evoluíram, eu trabalhei um pouco, fiz algumas pesquisas com CEO de empresa, algumas pesquisas de fusão e aquisição. E um dado dia eu acordo e vejo no jornal que o Brasil tinha 56 mil homicídios, mais de 100 mil estupros, e que esses casos com frequência não eram resolvidos. Então me deu o interesse de começar a estudar segurança pública, porque eu acho que o olhar organizacional ele ajuda muito a compreender por que as coisas acontecem como elas acontecem. Quando você fica com as pessoas, convivendo com as pessoas, você consegue entender e ver o que de fato acontece, né? Então, a partir daí, eu comecei a desenvolver algumas pesquisas junto a organizações policiais no Brasil, acompanhando o cotidiano dessas organizações policiais. E eu acabei esse estudo agora, depois de 3 anos, acompanhando esse cotidiano de polícia, e daqui a pouco tempo, eu mudo para os Estados Unidos e vou acompanhar um pouco a polícia de lá e fazer um pós-doutorado. Então, para tentar ver um pouco o comparativo, tentar entender como que essas coisas elas se relacionam, ou digamos assim, vamos ver se lá dá certo, porque todo mundo fala que nos Estados Unidos é muito bom, que é perfeito, mas eu só acredito vendo, né? Porque a gente sabe que no dia a dia as coisas nunca são tão maravilhosas quanto se fala. Então, a minha ideia é tentar entender um pouco e ter insights para a gente tentar melhorar a questão de segurança pública. Eu estou junto hoje, além da GV, eu sou associado ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é o principal órgão que produz estatísticas sobre segurança pública e faz estudos sobre segurança pública no Brasil. É publicado anualmente o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, onde dados sobre diferentes estatísticas de segurança pública são divulgados. E também graças ao trabalho majoritariamente do Renato e da Samira Bueno, né, que trabalham lá, fazem um excelente trabalho para a gente tentar um pouco ter dado e entender o que acontece na segurança pública no Brasil, que é um tema difícil e que é um desafio muito grande nosso, né? Então, já vou dar uma dica para você, porque, olha, e vou já provar que essas estatísticas todas são furadas. Uhum. E eu provei isso. Há 20 anos atrás, quando eu bolei o Conselho de Segurança e tal, e desenvolvi, uma coisa que me incomodava muito, eu levantei naquela época, eles podiam divulgar os dados da Polícia Civil, através do seccional, e os dados da Polícia Militar através do Comando Geral da Cidade, né? Aqui que tem os 2 batalhões, né? Bom, e eu cheguei e vi que os 2 dados eram completamente diferentes, o da Polícia Civil e o da Polícia Militar. Eu falei, mas não é possível, né? Aí eu falei assim, eu vou verificar o dado real de quantos anos a segurança pública e os crimes na cidade. Aí eu fui no fórum e levantei no distribuidor. Porque toda ocorrência policial, hoje muito mais, porque ela já é eletrônica e tudo mais, tinha que desaguar no fórum para virar processo. Uhum, correto? Uhum. E eu vi que os números do fórum eram muito maiores do que os dados da Polícia Civil e os dados da Polícia Militar. Eu falei, eles estão sonegando informações. E eu me lembro que na época eu soltei essa informação através da mídia, né? E os jornais de Jundiaí fizeram sensacionalismo porque disseram que Jundiaí era mais violento que o Rio de Janeiro. Não é que era mais violento que o Rio de Janeiro, é que os dados que eu estava divulgando eram os dados reais. E os dados que as polícias divulgavam eram dados subfaturados. Quer dizer, todos defendendo o ponto da Secretaria de Segurança, porque essa era, né, a ordem central. Depois veio um secretário também, que hoje me parece que é o secretário o Saulo,
Dr. Saulo, não me lembro do secretário do que ele é hoje, do governo do PSDB, e disse o seguinte, vamos até, e que daí me insurgi mesmo, aí eu briguei com a Secretaria de Segurança, tudo, vamos divulgar dado, por exemplo, como homicídio, aquele que não estiver esclarecido não é homicídio. Vai a esclarecer, mas ele é homicídio, porque você tem um cadáver. Você não pode não ter autoria, correto? Então eu verifiquei que havia muito subfaturamento de dados, né, ali em relação a isso. Queria que você pensasse Então, eu acho que houve uma uma evolução nessa forma de lidar com dados. Eu acho que houve uma evolução. E eu não acho que... Assim, o ponto é que essa questão de dados em segurança pública é uma questão muito delicada, muito difícil, porque às vezes é muito difícil você ver o que esse crime é o que exatamente, como que isso se coloca, dividido, definir e a partir daí você colocar, né? Como você tem uma dificuldade grande de definição, existe um outro sistema que está em vigor agora no estado de São Paulo que eu acho muito ruim, que é a remuneração por desempenho para os policiais. Então, se numa dada região o crime abaixa, então isso sempre incentiva historicamente o gaming, a você mexer com estatísticas e tudo mais. O estado de São Paulo é o melhor estado em termos de, um dos melhores estados em termos de qualidade de estatística de segurança pública, né? Principalmente hoje o RDO, a ocorrência ela é eletrônica, então você consegue puxar e ver eletronicamente como isso se coloca. Não dá, né? para sonegar. Não dá para sonegar. E eu trabalhei, coincidentemente, no meu doutorado eu acompanhei um pouco produção de estatística e produção de indicador de desempenho. É muito difícil produzir esses indicadores, na verdade, na prática. Numa polícia que está tecnologicamente bastante ultrapassada, muito ultrapassada. Não evoluiu. Não evoluiu, evoluiu muito pouco. Uma polícia que... Se bem que, assim, a Polícia Civil ela evoluiu, que ela é uma polícia onde na ditadura você se torturava muito e hoje isso não é mais prática corrente, não estou dizendo que não existe, mas não é prática corrente. A Polícia Militar, infelizmente, ela ainda continua com a violência, ainda é muito forte. Sabe por quê? Até não sei se esse dado entra para você, mas a partir de 88 da Constituição foi retirado a prisão para averiguação. Sim. Até então, qualquer delegado de polícia prendia você para averiguar. Sim. Jogava você lá 3 meses e chegava para você e falou, assina essas broncas aqui. Exatamente. É isso que acontecia, né? Ainda bem que isso alterou, né? Mas assim, voltando à questão da estatística, então você tem um quadro de... A produção de estatística ela é sempre muito delicada e muito difícil. Quando você tem incentivo adverso para fazer isso, como é o caso do problema de metas, né? Que eu não sou contra o policial ganhar bem, eu acho que o policial ganha muito pouco e precisava ganhar muito melhor. Sim. Mas você tem que gerar um incentivo correto para que tenha esse comportamento correto. Então você tem muita complicado. Por exemplo, uma coisa que eu acho que é inconcebível é você ter sistemas de informação diferentes na Polícia Civil e na Polícia Militar. Não tem lógica nenhuma. Não tem cabimento. Né? Não tem cabimento você ter... Há sistemas que um acessam, sistemas que outros não acessam. Então, assim, porque todo mundo sabe que informação é poder, né? Sim. Então você vai querer manter informação para você, porque isso é uma forma de ter poder. Veja, por exemplo, o caso dessa chacina que aconteceu em Guarulhos. Guarulhos não, desculpa, em Osasco. O secretário de Segurança, o governador falou que todo mundo ia trabalhar em conjunto. A corregedora da PM sonega a informação para o DHPP. Sim. Porque eles querem resolver a situação e falar que eles resolveram. Então, assim, estatística de segurança pública é delicado, há uma evolução, o Fórum tem trabalhado nisso para tentar ver, então, inclusive eles dizem quais são as qualidades dos dados que a gente coloca. Você pensar, por exemplo, em um estado como Sergipe, pensar em Alagoas, esses dados são muito piores do que em estados como São Paulo. Nem tem informação. Nem tem informação direito. E tem um outro aspecto que é importante a gente destacar, que devido ao problema grave de eficiência da polícia, as pessoas procuram não procurar mais a polícia. Sim. Então, por exemplo, você assalta a sua casa. Não solucionou, você não vai. Não vai. Assaltam a sua casa. Você só vai fazer um boletim de ocorrência se você souber que... se você tiver um seguro para você, porque senão você não vai fazer isso porque você vai perder seu tempo lá. Né? Então, assim, infelizmente, existe uma necessidade de uma mudança. Eu não sou a favor de uma reforma, que você juntar a polícia, ou que você... ou de você desmilitarizar a polícia militar, como se fala muito. Mas a gente precisa começar a investir em coisas que são importantes. Né? Por exemplo, uma situação que é uma situação de calamidade pública, perícia criminal no Brasil hoje, em São Paulo. São Paulo está nos estados mais ricos da federação. É horrível. É horrível. A perícia criminal ela está em petição de miséria no estado de São Paulo e no Brasil como um todo. Né? Então, assim, falta equipamento, falta pessoal, falta tudo. Né? Viu? A gente brinca o seguinte, né? Nessa de Osasco aí, quando eu li, né? Osasco, Barueri, eu falei, PM foi lá e matou, óbvio. Porque é assim que funciona, né? Mata PM vai lá e mata 20. Sim, porque fala, ó, só que depois tem que negociar com o PCC, depois tem que ver, mata inocente, todo aquele caos social que isso ocasiona. Né? E aí eu vi ali, e vi gente também pegando cápsula, quer dizer, se é coisa séria, né, Rafael? Esses dias teve uma ocorrência numa estrada que estavam roubando um carro forte com uma .50.
E aí passou um bonde, né, que era um caminhão de presos, e tiraram os presos também. Foi no interior, eu não lembro de que cidade. Aparece o repórter da Globo, no chão, pegando as cápsulas. Que absurdo. Quer dizer, filmando ao vivo, pegando, isso aqui é uma cápsula. Como é que ele pode se meter numa cena de crime, né? Eu acabei acompanhando muito a cena de crime por conta do trabalho que eu desenvolvi. As cenas de crime, elas não são preservadas no Brasil. É raramente uma cena de crime que é preservada, né? O policial militar chega lá na ponta, muitas vezes ele vai tomar uma água dentro da casa, muitas vezes ele vai ver o que tem lá dentro. Quer dizer, não existe uma cultura de preservação de local de crime. E se preservado fosse, a perícia não iria ter condição muito de desenrolar ali, porque é um perito, um fotógrafo policial que está fazendo 2, 3 locais naquela noite, que está sem estrutura, que às vezes está fazendo plantão de 24 horas. Então, assim, é uma piada no final das contas. O jeito que o governo do Estado de São Paulo trata a segurança pública é uma piada. Ele investe em polícia ostensiva. Por que você acha? Porque eu acho o seguinte, eu acho que assim, ele investe muito em polícia ostensiva, na polícia militar. Sim. Porque isso dá voto, isso aparece para a população. Sim. E a população tem a falsa sensação, de que está segura. Segundo, a polícia militar ela é muito forte politicamente. São quase 100 mil homens. Sim. Vis-a-vis a 26 mil quase que estão na Polícia Civil apenas e muito menos na perícia. Sim. Então, você começa a ter uma organização forte, organizada, porque a Polícia Militar é bastante organizada, a Polícia Civil ela é menos organizada que a Polícia Militar, pegando quase todo o orçamento de segurança pública para ela. Então, e autônoma, assim, né? E autônoma. E de uma força, assim, de uma força gigantesca. Corporativista. Sim. Nossa. Gigantesca. Então, assim, você precisa começar a ter governos fortes, por exemplo, a questão de polícia matar, né? Ah, não, porque a população... Deixa eu até perguntar isso. Nós estamos numa guerra urbana? Faz tempo. Para a gente chegar nessa... A 56 mil homicídios nós estamos faz tempo. Estamos, né? Faz tempo. 56 mil homicídios é mais do que muitas guerras por ano. O que se mata em 10 anos no Brasil, se você for comparar com grandes guerras, é brincadeira. Mais do que muitas guerras. Muitas guerras. Só que naturalizou. Então o corpo é normal. Sim. Se você pegar, por exemplo, se um amigo nosso, Deus que nos livre, for morto por latrocínio, você vai ficar desesperado, mas você vai entrar na conta de que é isso. Estatística. Aí você vai entrar na conta. Se ele se morar numa periferia, numa quebrada, como se diz, é muito mais esperado. Se você vê as narrativas das pessoas das chacinas de Osasco, é meio naturalizado. Ele teve má sorte. Não é má sorte. Um agente, supostamente, ele entrou e matou e executou a pessoa. Então, você naturalizou a barbárie no país, né? Então, e não tá chocando mais, né? Não choca nada. Você citou algumas coisas lá, algumas situações no Facebook, tal, que você sempre se manifesta, e isso é altamente chocante. Morreram 20 pessoas, 18, 19, 20 lá, nada, não houve comoção alguma, nada, ninguém se importou. Quer dizer, aquela música, né, a um corpo, né, caído no chão, e rodou, né? Rodou e passa-se, quer dizer, não... Né? E o comentário dos amigos, que é o pior de todos, falando, mas era ladrão que morreu? Pô, e daí? E se for ladrão? Qual o problema? Se for ladrão é para matar? E esse é um erro. Esses dias eu vi uma situação em que um amigo de São Paulo meu defendia que tinha que fazer o meu que trabalhava com segurança, falou, tem que matar bandido, não sei o que, blá, blá. Falei, quando você vai na boca de fumo comprar maconha, você quer que você apanha? Você quer apanhar? Você quer morrer? Que diferente. Eu falei, não vem. Então, assim, a gente vive uma esquizofrenia. Ele não percebe que ele está no ciclo, ele faz parte da criminalidade. Que ele está no ciclo e que ele está no sistema. E assim, a questão de matar tem um argumento bem pragmático com relação à polícia matar. Qual que é o grande problema da polícia matar? É que não resolve o problema. Sim. Até hoje, nós estamos batendo recordes históricos no estado de São Paulo de ocorrências de resistência seguida de morte, quando a polícia mata. E não resolveu. Sim. Então, assim, se não resolve, vamos tirar toda a questão do ser humano, vamos ser pragmático. Se não resolve, o que vai resolver? Sim. O que vai resolver vai ser investigação, vai ser uma polícia bem equipada. Sim. Hoje a situação de vários policiais é que ele tem duas opções, dado ao baixo salário. Ou ele faz bico, ou ele vira ladrão. Sim. E então, normalmente... Então ele vai fazer bico. Eu não sei, eu tenho uma impressão... Não que ele pende para criminalidade, sim. Não. Ele pende para um desses dois. Ele pende para um desses dois. Eu conheci muita gente honesta na polícia, sim. Muita gente trabalhando muito sério. Sim. Muito sério, assim, que você não imagina. Mas conheci muito bandido também. Também, sim, acontece. Isso de fato acontece. E esse pessoal, o problema é que é o seguinte, o que irrita muito o policial é quando a gente mistura um com o outro. Sim. Sim. Quando você fala que todo policial é ladrão, que todo policial é... Não é verdade, né? Não é verdade. Tem policiais bons, tem policiais ruins. Sim. Tem professores bons, professores ruins. E como tem comandante que é sim. Com essa visão mais humanista que sim, você está falando e que tem, e como tem comandante, bandido tem que ser morto. Tem que ser morto, claro. Ué, nessa pesquisa de polícia eu vi uma área que você milita, né? O que eu vi de problema com advogado...
O que você vê de advogado fazendo coisa que não deve fazer? Sim, bandido, com bandido, ladrão, que começa a viver, que está vivendo do lado errado e tudo mais. Bandido. Bandidaço. Então, assim, você começa a olhar e falar, meu Deus, que país é esse, que mundo é que nós estamos vivendo? Que estamos misturados. Estamos misturados, né? Você vê na Lava Jato aí, você vê tanta coisa. Você falou um negócio interessante. Eu uma vez, no Palácio dos Bandeirantes, eu participei de um curso. Não, foi no Memorial da América Latina, esse que eu participei. E veio o corregedor da Polícia Americana. Bom, a corregedoria lá, para você ter uma ideia, ele falando, tinha Ferrari, tinha os carros de ponta para pegar policial corrupto. A corregedoria, o orçamento da corregedoria de Nova York batia o nosso da segurança pública, né? E a estrutura. Aí ele disse o seguinte, ele falou, olha, uma das coisas que eu evitei, e caiu o número em Nova York principalmente, começou a fazer campeonato de basquete de noite e de madrugada. Por quê? Porque tirava aquele pessoal que ficava na ociosidade e o crime virava uma opção, para de repente virar esporte. Claro. E aí, então, prova que o quê? Não é só uma questão ostensiva e repressiva. Sim. É uma questão do quê? De juntar as capacidades do Estado e da sociedade de fazer alguma coisa para tirar da ociosidade. Claro. Concorda comigo? Claro, porque se você andar hoje em bairros de baixa renda, no São Paulo inteiro, você vai ter muito jovem ocioso, de fato. Sim. Porque ele não consegue entrar no mercado de trabalho, ele tem uma série de defasagens, e ele vai acabar indo o crime é uma opção, na verdade, muito sedutora para a pessoa. Sim. Tempos atrás eu conversava com um cara... Até o filme enaltece isso. Sim, né? sim, todo mundo, tudo enaltece, né? Tempos atrás eu conversava com um cara que tinha sido preso, e eles estavam envolvendo numa recente seguida de morte. Roubaram um carro, história típica, roubaram um carro, acompanhamento da polícia militar, o carro bateu, os policiais mataram 2 dos caras, segundo ele, né? Segundo a versão do policial militar é outra versão, que eles trocaram tiro e tudo mais. Só que nesse caso eles estavam com arma de brinquedo. Eu duvido que alguém saque uma arma de brinquedo contra alguém armado de verdade. Isso pra mim, assim, não entra. Eu duvido que isso aconteça. Aí essa situação aconteceu... Não, porque seria muita inocência, né? Muita inocência. Aí essa situação aconteceu, aí esse cara saiu vivo porque começou a chegar gente e não conseguiram matar. Ele começou a conversar com ele, eu perguntei, falei, mas o que você... Esse é um caso que eu acho que é um caso típico. Eu falei, você caiu por quê, né? Eu tava roubando moto, eu tava roubando carro, não sei o quê, blá. Primeira vez que você cai, não, eu já caí muito como menor. Então esse cara já tinha ido pra FEBEM umas 4, 5 vezes. Sim. Ele tirava de 500 a 1.200 reais por moto que ele roubava. Fazia umas 5 motos por semana, você começa a fazer conta, dinheiro sem imposto. Sim. E ele contando da adrenalina que era roubar. Sim. Né? Assim, se esse cara caiu na FEBEM uma vez já nesse tipo de ação, o que o Estado não fez para que esse cara não voltasse a cometer o crime? Nada. O Estado não fez nada. Ele deixou o cara lá jogado. Nada. Inclusive o governo do Estado de São Paulo... Não recuperou. Não recuperou. O governo do Estado de São Paulo tem todo esse discurso, essa conversa de que não, vamos ter que redução da minoridade penal, quando aqui ele... Política. Aqui, internamente, na FEBEM, ele libera o jovem o mais rápido que ele consegue, porque ele não tem... Rotativo. Vai rotativo. Então assim, como é que eu consigo fazer para que esse jovem não volte a delinquir? Essa é a grande questão do Brasil hoje. Eu não acho que... E aí você começa a ter toda essa pessoa da bancada da bala, esse monte de gente falando essa quantidade de asneira. Não, que hoje assim, eu via uma entrevista do Coronel Telhada, né, que ele deu algum tempo atrás. Ridículo. Péssimo, baixíssimo nível e tudo mais. E ele falando da questão da necessidade de matar e pro papai. Assim, porque nós vamos continuar matando, né? Agora, como é que eu consigo fazer com que esse jovem não caia na criminalidade novamente? Como é que eu consigo fazer com que o cara que cai a primeira vez no sistema, ele vá de fato ter alguma coisa que vai fazer... Posso jogar uma equação para você? Olha que coisa interessante. A classe média, vamos falar, né, de maneira geral, ela se droga maconha, cocaína e tal. E ela usa o quê? Porque o Estado não discute isso em termos de descriminalização, então fica à sua margem da lei. Correto? Isso é ilegal. Mas ele se droga. Então ele precisa desse mecanismo ilegal. Esse mecanismo ilegal existe porque a polícia é coberta. Porque se a polícia não acobertar, ele não existe também. Correto? A biqueira existe. Todo mundo sabe onde tem as biqueiras, inclusive as polícias. Mas muitas, inclusive, fazem parte também desse mecanismo. Bom, e aí aí quem entrega é o jovem. Só que ele é descartável, né? O jovem, ele não é nada. Ele é, desculpa a expressão, ele é um lixo social. Correto? Como que você soluciona isso? Fala para mim, o que você... Isso é uma equação difícil. É uma equação difícil porque você precisa criar a possibilidade de ascensão social para esse jovem.
que não existe no Brasil, ou ela é minúscula. Né? Existem alguns programas que pegam o jovem mais inteligente que tem na periferia para que ele consiga estudar, para ele fazer um curso, né, para estudar numa boa escola e tudo mais. Mas, via de regra, essa não é a opção para o cara. Sim. Né? Pessoal, fico pensando nisso. Se eu tivesse nascido na cidade de Tiradentes, São Paulo, sim, se eu tivesse que pegar um ônibus de 1h e 10 para conseguir um emprego para ganhar R$ 1.400 na região central de São Paulo, eu ia fazer isso, e só que eu tenho um amigo do lado que está no crime, que está na correria, que está tirando 6, 7 mil, 8 mil, que tem adrenalina, que tem o valor, todo mundo no bairro gosta dele. A emoção, e todo mundo no bairro gosta do cara, respeita o cara. Ué, quer dizer que então, assim, eu não vou... Pra mim... E o modelo masculino seu é o modelo traficante. Masculino, sim, é traficante. E pra mim, é fácil falar, num certo sentido, que esse jovem, que isso, que aquilo. Eu nasci numa família, minha família não é rica, meus pais trabalharam, meu pai trabalhou muito na vida, minha mãe também. Conheço os gente, pais. Gente trabalhadora e tudo mais. Mas meu pai tem doutorado, né? Sim. Quer dizer, minha mãe também foi professora. Então, assim, eu tenho o que a gente podia chamar antigamente de uma classe... Hoje é uma classe média alta, né? Então, assim, as oportunidades que me foram dadas, não foram dadas a esse jovem. E aí, como é que eu vou fazer para dar oportunidade para esse cara? Como é que eu vou fazer para dar oportunidade para essa pessoa da quebrada, entre aspas, poder se desenvolver, poder sair? E para quem interessa dar oportunidade para esse cara? Né? Interessa para mim ter maior competição no meu mercado de trabalho? Então, assim, são todas equações que são equações bastante complicadas. Você comentou da droga, e é verdade, para mim legaliza, não adianta. Sim. Não tem o que fazer. Sim. Você vai ficar enxugando gelo? Vamos discutir. Vamos pelo menos, no mínimo, vamos discutir. Você concorda? Claro. Vamos discutir. Claro. Olha, já chegou o nosso intervalo. Vamos chamar o nosso intervalo. Depois nós vamos continuar conversando sobre essa questão da droga, que é uma questão muito interessante e atual e necessária essa discussão. Não é só uma questão de falar prende e mata. Voltamos já já. Se engane, tem coisas que seu filho não está preparado para ver. Confira sempre a classificação indicativa. Ministério da Justiça, Governo Federal. Voltamos pela TV Japi, revista, e estamos aqui hoje com Rafael Alcadipani. Rafael, essa questão da droga, você é a favor que pelo menos a gente comece a conversar sobre a descriminalização? Primeiro, a gente tirar isso da criminalidade para poder não alimentar mais o crime. Quer dizer, tratarmos isso como uma questão principalmente de saúde pública. Eu acho que esse é o caminho natural que as coisas vão se desenvolver. Você pensar em Chicago, nos Estados Unidos, era proibido o álcool. Sim. Na década de 20 e década de 30. Gerando toda uma máfia, um problema. Quando você acabou com isso, as pessoas tomam a sua cerveja, tomam o seu uísque. Quer dizer, a proibição não permite que ninguém tenha... não impede que ninguém tenha acesso à droga. Sim. Qualquer pessoa tem acesso à droga no momento em que ela quiser. Né? Estudos já mostram que onde você foi legalizado, não aumentou o consumo. Né? E hoje você está jogando o quê? Você está jogando um batalhão de pessoas para trabalharem na criminalidade, vendendo com a droga, porque é a opção que aparece para as pessoas. Se eu legalizo, a lógica vai ser uma lógica... E aí que tá, né? Muita gente fala assim, mas o que vai acontecer com o traficante, o que vai acontecer com o jovem e tudo mais? Vai ter que ter uma alternativa. Sim. Aí se você pode começar com passos simples, do meu ponto de vista. Primeiro, legaliza a maconha. Né? Que eu acho que... A maconha é praticamente legalizada. O que você vê de gente fumando maconha na rua... É praticamente normal, né? Impressionante. É normal você ver, ou se você vai num show, em qualquer coisa, todo mundo acende. Sim, acende lá e tá fumando uma coisa. Cada um, sabe, eu sou a favor de cada um faz o que quer, desde que ele arque com as consequências dos atos dele. Então você legaliza a maconha está legalizada, você rompe, você arrebenta com 30% do tráfico, do volume financeiro. Qual que é a ideia? Se eu legalizo a droga, eu arrebento com o volume financeiro do... E como que faz a legalização desse dinheiro?
Não da legalização do dinheiro descriminalizado. Não, do dinheiro do crime. Você concorda que isso... Eu não tenho montante, não sei se você tem. Qual é o montante que gira no Brasil desse montante desse dinheiro do crime? E como esquenta isso? E como isso vira dinheiro... normal do mas dia aí que chega, aí que começa a virar... Concorda? Não, mas que eu acho que alimenta o crime, inclusive, financeiro. Esse é o ponto. O ponto é, a gente imaginar que o Fernandinho Beiramar é o cara que manda no tráfico de droga no Brasil é uma tolice. Sim. Você imaginar que é o Marcola, que é o cara que isso. manda, a grande questão é essa que é a questão. Quem é que está envolvido nessa estrutura? Sim. Quem está recebendo o dinheiro do crime? Sim. Quem está fazendo esse dinheiro virar dinheiro legal? Sim. Né? A gente talvez Aí subir na igreja também, talvez se surpreenderia surpreenda com quem está no meio. com quem está no meio que está E fazendo. você vai ver muita gente com nome, viu? Isso, que está na coluna social, que está Sim, aparecendo por aí. sim. E aí o ponto, essa é a grande hipocrisia. Eu quero matar o elo mais fraco, na verdade eu quero matar o elo mais fraco dessa corrente, que é o traficante do Sim. bairro, o aviãozinho, o Sim. cara de lá, o viciado e tudo mais. Agora, eu não quero resolver o problema de quem está em volta. Pega o roubo de carga, quem está envolvido em roubo de carga? Quem são as pessoas, quem ganha com roubo de carga? Quais são as lojas que vendem? Quais são as lojas que vendem? Quem é que compra a carga roubada? Né? Então, assim, quando você começa a puxar o fio da criminalidade, é muito fácil falar que é o criminoso da periferia. E eu vi, nesse trabalho que eu fiz, eu vi pessoas horríveis. Eu vi gente que matou a mãe. Sim. Eu vi gente que estuprou Abstinência, criança. né? Abstinência. Sim, eu vi coisas horríveis nesse tipo. E eu não acho que essas pessoas de fato têm que ser punidas. Um cara Sim. que estupra, um cara que mata. Mas eu tenho que colocar o meu efetivo e o meu recurso de segurança pública para lidar com crime. Sim. Né? Não assim, com a consequência. Não com a consequência, nem com a causa. Quer dizer, ficar em cima do tráfico de droga é enxugar gelo, nós perdemos a guerra. Tentamos, não ganhamos. Então vamos mexer com essa questão de uma outra maneira, vamos tentar virar com isso de uma outra... E você lidar acha com que de não outra vai maneira. para isso porque os interesses maiores financeiros não fazem com que o Estado se omite? Eu acho que tem uma... Assim, primeiro tem todo o... Assim, o debate público brasileiro está horrível. Está medíocre, está infantil. O homem médio tá medíocre. Está difícil, né? Se você pegar os debates de como as pessoas... O que se discute, né? O espaço público tem sido ocupado por figuras muito ruins, como Telhada, como Renato Azevedo, como Da assim, Atena. pessoas da Atena. Nossa. Quer dizer, figuras que não estão a fim de pensar. Então elas estão embrutecido o debate. E você vê com solução mágica. Então não vai resolver. Agora, eu acho que a questão da droga é uma questão que a gente podia começar a pensar com calma em alguns países da América Latina, porque a gente está descriminalizar em um só também. Você vai criando uma rede, começa com a maconha com calma, vê onde isso vai levar. Depois, no segundo momento, você pode começar talvez com cocaína e vendendo cocaína como se fosse remédio controlado em farmácias. Vai ter aí no comércio ilegal, vai ter um comércio ilegal. Mas o importante é que eu tenha o quê? Que eu arrebente com a estrutura do tráfico. Sim. Se eu tirar 50% da receita do tráfico, pode ser que o tráfico continue existindo na ilegalidade, como tem venda, por exemplo, de cigarro pirata. Só que o volume de recursos que ele gera não permite que ele tenha o poderio que ele tem hoje. Né? Não teve agora um exemplo de um desembargador, de um traficante que foi preso e que o desembargador liberou. E que estão investigando e vendo... E o pior, que é na minha área, né? E você vê isso no Tribunal de Justiça direcionado na distribuição para ele. Quer dizer, isso O negócio já estava fechando ali. Pelo amor de Deus. Né? Sorte que a gente tem um presidente do Tribunal de Justiça, que é o Dr. Renato Nalini de Jundiaí, que é um cara que está preocupado... Assim, é engraçado a gente ver no mundo... O mundo é uma coisa engraçada, né? Às vezes aparecem umas lideranças que chamam a atenção. O Papa Francisco é um cara que chama a atenção. Sim. Né? Você pode gostar ou pode não gostar, mas você vê que é um cara inteligente. Não, o cara você tem que admirar. Tem que admirar. Não tem nada a ver com a questão Barack religiosa. Obama agora, o segundo mandato dele, ele está incrível nas coisas que ele está defendendo. O Mujica era um cara que chamava a atenção. O próprio Renato Nalini, o que ele está conseguindo mexer na justiça. Né? Vocês me falaram para mim, tem muito servidor que não gosta dele. Eu falei, então deve estar fazendo um bom trabalho. Né? Quando você tem os corporativos não gostando, é porque o cara está fazendo um bom trabalho. Então, assim, eu acho que esse é um ponto, a gente começar a lidar com as causas efetivas da violência. Uma coisa que era a sua área, pena alternativa. Sim. É uma piada no Brasil, pena alternativa. Sim. Todo mundo sabe que é uma piada no Brasil. Né? Você quer um negócio, o que eu vou falar é chocante, mas é verdadeiro. E não vai seguir sua risca, pelo amor de Deus. Mas, se você quer matar qualquer indivíduo, atropele-o. Vai ter acontecido nada. E você executou o seu intento. É verdade. Aí disseram que esse negócio de Osasco, eu estou conversando com policiais, eles me falaram, professor, o erro dos caras foi ter matado um monte. Se tivesse matado pouco, ninguém ia nem perceber.
Tanto é que parecia que tinha um grupo de extermínio em atuação ali naquela região. Os 20, mais devagar, cada Devagar, 3 dias, 2, cai no ciclo. Cai no ciclo normal, né? No Cai ciclo normal. natural. Como que você vê, inclusive, essa divisão no Estado que não acompanha o desenvolvimento da necessidade, né? E separado, civil e militar. E não se bicam. Não adianta falar, porque o presidente sei a realidade atualmente e sei que não se bicam. Então, eu acho que tem uma questão aí que é... Isso já está assim, né? Na prática, eles se bicam muito. No DP, no cotidiano, eles resolvem, eles desenrolam tudo. Lá embaixo eles resolvem. Em cima, a relação já é mais difícil. Sim, conflituosa. Eu não acho que hoje unir as polícias daria resultado. Você não controla uma polícia de 120 mil, 130 mil homens. Você não controla uma de 96 mil? Você imagina você controlar uma de 120 mil homens, né? Eu acho que assim, o que a gente precisa fazer primeiro é desburocratizar o trabalho policial. Investir em tecnologia para ver que bicho que vira. Que vira. E depois a gente começar a pensar em outras alternativas. Por exemplo, uma coisa que está em voga. Ciclo completo de polícia para polícia militar. O que é ciclo completo? O policial que começa a ocorrência, ele vai até o fim e vai para a investigação. Eu acho que isso seria um atentado contra as liberdades no Brasil. Porque hoje como é que acontece no dia a dia? Em muitas ocorrências, a polícia militar já desenrola ao arrepio da lei as coisas no dia a dia ali na prática. Sim. E se você que não chega nem ao DP. Não chega né? nem ao DP. Se você passa o ciclo completo, se você passa para o ciclo completo de polícia, a chance de cometerem-se atrocidades é gigantesca. Né? Por exemplo, a corregedora da Polícia Militar, hoje a corregedoria da Polícia Civil é ligada à Secretaria de Segurança Pública, da Militar não é. A corregedoria de polícia ela devia ser independente. Ela não pode, teria que ser quadros diferentes para você poder começar a controlar. Sim. Um outro fator que é importante que a gente fala muito pouco, guardas municipais. Né? Você pega uma cidade como Jundiaí, o que segura é a guarda municipal. Sim. Você é a favor dela andar armado? Eu acho que ela tem que andar armada, assim. Eu acho que, assim, eu não tenho nenhuma, embora eu tenha uma visão mais que possam dizer pró-direitos humanos, eu não tenho uma visão pueril de realidade, não. Sim. Eu acho que não dá para o cara ficar... Se não andar armado, está morto. Mesmo porque os casos, se você pega os casos de recência seguida de morte com a guarda municipal, são muito pequenos. Sim. Você não tem uma quantidade expressiva de guardas municipais. Eu sou até capaz de arriscar, eu não sei esses números. Eu tinha isso há 20 anos atrás. Hoje eu não sei, mas a quantidade hoje de resolução de crimes pela Guarda Municipal é altíssimo. Já era há 20 anos atrás, eu me lembro que eu tinha esses números. Hoje eu não sei, mas é altíssimo. As guardas municipais, ela pode ser um caminho interessante. Para o desenvolvimento das coisas. O problema é que a PM não se bica com a guarda municipal nunca. E não aceita. Não aceita, porque eles querem manter o poder para eles. Seria muito mais louco. Por exemplo, teve agora uma outra pessoa, nosso jundiaense ilustre, né, que era o Coronel Marco Aurélio, né, que conviveu muito na nossa cidade. Eu não sei se ele nasceu em Jundiaí não, mas que ele conviveu muito na nossa cidade, que era o comandante do Corpo de Bombeiros. Né. O Coronel Marco Aurélio é um exímio bombeiro, um dos mais bem formados bombeiros do Brasil. Estava no comando da polícia, do comando do bombeiro e ele queria separar o bombeiro da polícia militar. O que aconteceu? O comando da polícia militar junto com o governador tiraram o cara porque não querem manter o poder. Né? O Coronel Marco Aurélio tem uma ideia muito boa que é o seguinte, que os bombeiros civis vão ser certificados pelo Corpo de Bombeiro. Então, as polícias poderiam certificar as guardas municipais nas suas academias, fazer treinamentos para eles, para ter um padrão de atuação. E a partir daí, a Guarda Municipal ela funcionaria muito bem para esse crime do dia a dia, para esse crime do cotidiano. Sim. O problema da Guarda Municipal é a ingerência política sobre ela, como é na Polícia Civil e na Polícia Militar. Né? Porque existe uma rede informal que não permite com que os ricos sequer sejam punidos. Então, se pegar o filho de alguém... Não há justiça. Se pegar o filho de alguém aqui em Jundiaí com droga, né? Já vai ligar um, já vai ligar outro, já vai ligar outro. Se chegar no DP... o cara vai estar solto, vai estar fora. Né? O advogado, desculpa, né, os colegas, mas o advogado vai estar antes dele chegar. Vai estar antes dele chegar, né? E já vai estar julgando sua rede de relações e tudo mais. O mais importante para o advogado é a rede de relações dele, né? É a coisa mais importante, quem ele conhece, com quem ele fala, com quem... É a rede de contatos. É a rede de contatos dele que permite com que o cliente dele seja tratado de forma diferente, né? Não é à toa que um criminalista custa 10 mil, 5 mil, e um custa 10 milhões. Por que custa 10 milhões? É pela rede de contatos que ele tem. Então, a Guarda Municipal, o único problema dela é ela ficar à mercê da política. Né? Como você vê hoje, por exemplo, a Polícia Civil. O Polícia Civil, ela não tem autonomia de fato para investigar. Não. Se um delegado de Polícia Civil em Jundiaí começar a investigar crime de político, eu duvido que ele fique na cadeira que ele está. Eu tenho exemplo numa cidade próxima daqui que ele já foi removido. Então. Não vou nem citar o nome porque eu não quero entrar em discussão. Sim, mas assim... Já foi removido. Então, quando você dá autonomia, como você deu para a Polícia Federal, você vê o que acontece.
né? Então não interessa para muita gente mudar esse quadro da segurança pública. O que interessa? Interessa prender e matar o pobre. Esse criminoso do dia a dia interessa, né? Agora, o ponto é, a gente prende, a gente arrebenta, a gente mata, mas a gente faz isso tudo muito mal, não que prender, matar, prender, a gente prende mal. Nem bem isso nós fazemos. Nem bem isso a gente faz. A Guarda Municipal, e não que eu defenda isso, que eu sou completamente contrário. E por outro lado também, eu não sou contrário ao policial matar quando ele precisa matar. Sim. Tem Se ele vai para situações confronto, claro. Se o cara tirar, se o cara sacar a arma, ele tem que resolver mesmo, porque a vida dele está em jogo, a vida da sociedade está em jogo. Se encontrar um cara com um fuzil, uma vez eu vi uma ocorrência da Força Tática, em que tinha um cara com um fuzil, de fato, ele empunhou o fuzil, os policiais militares conseguiram matar. Heróis. Sim. Heróis. Você Sim, conseguir com uma ponto .40, derrubar um cara com um fuzil, você é herói. Sim. Então, assim, tem muita ocorrência que tem que Então, eu vou contar um negócio para você. Há 20 anos atrás não tinha pistola, aí tinha o 38. E como eu tinha muita amizade, eu era do conselho, então a convivência era diária, né? E uma vez nós fomos fazer um treinamento de tiro ali naquele estante que tinha ali na Anhanguera ali. Uns 7, 8 tiros picotava. Sim. Não atirava. Como é que um coitado daquele ia confrontar o bandido que tinha arma poderosa e ele com um tiro que picotava? Sim. A arma das polícias de São Paulo é a Taurus, né? Que já mostrou que falha em várias ocorrências. Você poderia ter comprado a Glock, que é uma boa arma e que é muito mais confiável. Por que comprou uma Taurus? Então, assim, você começa a desembaralhar o negócio, a coisa vai indo. Mas voltando àquela questão das drogas, eu acho que sim, a gente tem que enfrentar esse problema de frente, tem que legalizar. Mas você acha que vai acontecer? Eu acho que não vai. Eu acho que vai, em um dado momento você acha que vai? Acho que vai. Tá caminhando para isso, porque não dá mais. Não tem condição. Não dá mais. E a maconha eu acho que é uma questão de tempo. A cocaína vai ser mais no Uruguai, né? Já começaram. Nos Estados Unidos, em alguns estados, está aumentando o número de estados. Sim. Isso está prejudicando muito o tráfico de droga no México. Sim. Que você perde. Assim, o ponto é o seguinte, segurança pública, a gente precisa começar a ter ideias mais ousadas e inteligentes e menos estupidez, né? Por exemplo, uma idiotice gigantesca, liberar o Estatuto do Desarmamento. Sim. As pessoas não podem andar armadas. A arma do cidadão de bem, eu odeio essa designação, mas a arma da pessoa que é legal, ela invariavelmente vai cair no crime. Sim. 85%. E mesmo porque você vai conseguir atirar? Claro. Você vai conseguir matar alguém? Claro. Até, assim, você até pode tentar, só que o fator... Mas eu não tenho capacidade, não tenho perícia, não tenho... Claro, lógico. Por mais que eu me arme... E dar tiro no papel é uma coisa, dar tiro na ocorrência real. Um menino ali me olhando para mim, claro. Pelo amor de Deus. Claro. E a ocorrência de a arma de fogo, ela é boa para quem tem o fator... Ela não é um instrumento de defesa, é um instrumento de ataque. Sim. Né? E sempre na arma de fogo, quem ganha é quem tem o fator surpresa. Sim. Se tiver com uma bazuca, se tiver com um canivete, eu te pegar pelo pescoço, acabou, você perdeu a bazuca. Sim. Né? E os dados, por exemplo, o Daniel Cerqueira do IPL tem um estudo interessantíssimo onde ele mostra que há correlação entre número de arma e número de crime no Brasil. Né? Então você não pode. Então é uma estupidez legalizar arma. Mas, que a população está desarmada. Não, que o PT desarma a população. Eu recomendo para essas pessoas irem procurar um psiquiatra ou um psicólogo para lidar com a paranoia que elas têm. Mas não querer fazer isso virar segurança pública e virar política de segurança pública. Então, a questão é, vamos começar a discutir o problema de forma inteligente, com soluções Agora, duro, quem está discutindo isso, Rafael? É pouca gente, né? Olha, os pensadores do Fórum de Segurança Pública... Você sabe uma coisa? Deixa eu até jogar essa equação para você, que é muito interessante. O que eu percebo, há, 20 anos atrás, a gente tinha um monte de gente conversando. E gente com expoente, gente inteligente, quer dizer, e os assuntos fluíam, as discussões fluíam, correto? Hoje você não vê mais ninguém discutindo nada. Acabou tudo, quer dizer, hoje nós estamos ao sabor das novelas ridículas, nós estamos ao sabor de umas TVs ridículas, nós temos uma imprensa ridícula, hoje nós estamos assim, nós estamos a pé. Você concorda comigo? Está muito difícil. E eu acho que a mídia social também ela gerou um debate muito estúpido, né? Porque assim, é um debate muito rápido, sem consistência, sem possibilidade de discutir. E eu acho que o mundo acadêmico também tem uma responsabilidade nisso, né? Eu acho que o acadêmico virou muito arrogante, descolado da realidade. Né? Esses tempos aí eu estava numa apresentação acadêmica que eu fiz, aí me destruíram na apresentação, porque é normal, o mundo acadêmico assim, você vai lá para detonar com o outro e provar que você é bom. E tinham 2 policiais. E eles tiram você. 2 oficiais, né? E assim, é prática, é meio praxe isso.
Aí tinham 2 oficiais da polícia que viram e vieram conversar comigo e ficaram chocados. A polícia militar é muito cortês na convivência, ela é muito cortês, eles são muito educados conosco, eles são, né, eles são muito gentis. Eu tenho em altíssima consideração alguns coronéis que passaram por aqui, alguns da cidade, outros não, mas com uma visão altíssima, uma visão macro, como também algumas bestas quadradas. Sim, é evidente. Tem as duas coisas aí, né? E aí, depois que acabou o debate, o policial veio conversar comigo, o oficial falou, professor, é assim? Eu falei, meu acadêmico é assim. Ele falou, nossa, professor, imagina se esse pessoal andasse armado que nem a gente anda. Eu falei, ainda bem que eles não andam, né, meu? Porque o debate acadêmico, ele virou um debate de ego, né, muito grande de ego, em que a pessoa quer expor o seu ego. Né? Todo mundo que é acadêmico tem ego, é óbvio que tem, né? Não vou tirar aqui o meu e de qualquer pessoa que trabalha com isso, né? Não é que a gente tá aqui na televisão, se não tivesse, não tava, né? Mas, assim, isso virou uma coisa muito assim, fechada. E a ciência social brasileira ela é uma ciência fechada para o mundo, praticamente. Ela é uma ciência que fica repetindo as mesmas coisas. Então, assim, você não está tendo um debate público de qualidade, as pessoas que deveriam fazer não estão fazendo, e você está deixando ocupar espaço. O Russomano, o Telhada, o capitão, não sei o que lá, que eu não esqueci o nome, o duro é que eles são eleitos. São eleitos. Porque eles oferecem a mágica, as pessoas querem o mágico. Legal. Nosso tempo terminou, mas eu vou te convidar outras vezes aqui, porque eu acho muito interessante a gente ter essa visão progressista e debater isso e mostrar para as pessoas uma visão mais progressista, né, do que ficar naquela de ficar enxugando o gelo, como a gente já citou. Obrigado. Tá bom? Obrigadão. Obrigado, Douglas. Obrigado. Tchau.